19 e o verso 20. Cada mês a gente tem trabalhado um tema, e o tema do mês passado foi a compaixão. Era de fato a gente não só se colocar no lugar da pessoa, mas também a gente fazer alguma coisa por ela. Muita gente pode ver, sentir, mas não agir. A ação muda tudo na vida da gente. Não adianta a gente olhar, ter pena, ver, sentir o que a pessoa, mas não se movimentar ou não fazer nada para mudar o quadro dela. Hoje eu quero dizer que o Senhor tem compaixão de nós e Deus está se movendo aqui para mudar o teu quadro, para mudar a tua história. Amém? Glória a Deus, né? Deus já nos abençoou, já podíamos ir embora, porque, amém? Porque uma vida para Jesus já teve a festa, amém? Mas a festa não para, amém? Glória a Deus. Deus quer fazer mais, amém? Então vai depender da nossa fome, da nossa sede, do nosso desprendimento. Então a Bíblia vai dizer, portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E o outro verso diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei uma vez com vocês. Eu estarei 2 dias, só lá no Velho Testamento, eu estarei sempre. Então, tudo que a gente está vendo aqui, toda a glória, toda a honra é para Ele. Deus não divide a sua glória para ninguém. Então, quero honrar o nome dEle, dizer que Ele está hoje aqui nessa manhã, manifestando o poder dEle. Sempre que a gente vê, a gente sabe que Ele está, mas Ele está com uma presença manifesta. Então, a gente precisa ter cuidado para nós não prejudicarmos o ambiente que Ele já começou, para a gente não colocar nada que seja humano, né, da gente. Então, esse é o tema, né, é o discipulado. Pode colocar lá, e ver se vai funcionar aqui. A gente preparou algo para trazer, e é muito interessante, né, que as últimas palavras são muito importantes, amém? Se você soubesse que estava partindo e tivesse que dar conselhos a alguém, como é que seriam essas últimas palavras? E Jesus trabalhou com discípulos, e esse mês é o mês do discipulado, e Ele emancipou, Ele deu os conselhos de eu quero que vocês discipulem as nações. E a gente vai começar esse mês todo, tem muito material para trabalhar, mas é o caminho do discipulado, liderando através do reino invertido, e a gente vai trabalhar 3 coisas hoje, que tem a ver com o discipulado. A primeira é a renúncia, a ativação, e o terceiro é o serviço na casa do Pai. E dentro disso, né, eu estava lendo uma história do Miles Monroe, quando ele ainda estudava, e ele chegou todo feliz, que ele foi a melhor nota da turma. E quando ele colocou ali para a sua mãe fez uma cara que não gostou. E aí ele olhou, mãe, por que você não gostou? Porque eu fui melhor do que todos os outros. E ele olhou, a sua nota foi 6,5. A sua preocupação é ser melhor que alguém ou superar você mesmo? Você está muito preocupado com o outro ou você entende que você pode ser melhor? Às vezes a gente vem e está olhando as pessoas e está se comparando com elas e está ficando não está bom. Então hoje eu vim desafiar você. Discipulado é isso. Você precisa superar a si mesmo. Por que você não chegou no 10? Por que você não está indo mais além? Por que você está satisfeito? Porque você olha como aquele cara que olhou, Senhor, eu não sou como ele. Eu oro, eu jejuo, eu venho na igreja. Tá bom, miserável. Hoje você está no discipulado para ter uma mudança na tua vida. Amém? Desculpa algumas colocações aqui, tá? Mas estou com todo amor e carinho. Amém? Também é um dia de cura. Eu quero que Deus cure cada um de vocês. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos ver se vai passar aqui. Passa aí para mim que não está indo aqui não, Jesus. Salve esse homem. Então, o peso das últimas palavras, vão e façam, né? Então, o discípulo tem que fazer, não nasce pronto, você tem que fazer a pessoa. E eu lembrei de
pelo menos 3 exemplos aqui de áreas que mudaram a minha história, áreas que mudaram, discipulados que mudou. Eu também passei um momento de decepção com igrejas. Em 99, eu fui praticamente excluído, e eu pensei que o ministério meu tinha acabado. Eu andei por aproximadamente 5 anos acreditando nessa mentira, porque eu recebi uma palavra. Até que um rapaz chamado Jocinei, ele não era pastor, não era nada, mas alguém que estava trabalhando comigo e começou a me discipular sem eu perceber. Discipulado pode acontecer a toda hora. E eu sempre não conseguia andar porque eu ficava preso no passado. E uma das frases que eu falava com ele era: mas na antiga igreja não é assim. Mas na antiga igreja não acontece isso. E eu ia nas igrejas e comparava e decepcionava com o que eu via. Até que ele olhou para mim e me deu uma palavra de virada. E a palavra que ele me deu de virada foi: você estava na antiga igreja ou você estava no reino dos céus? Você está conectado ao reino ou você está conectado a uma placa? A uma secrinha, a uma assembleia? Mas eu estou olhando para um povo curado, lavado e remido. E aquilo mudou minha vida. Eu entendi que tem algo muito maior que nós estamos conectados. Quem crê nisso? E o outro discipulado lá em Caxias de Macacu, nós voltamos ao ministério, eu auxiliava um pastor, e nossa igreja era uma igreja grande. Pensa numa igreja grande. 17 pessoas, entre as 17 pessoas, 9 eram crianças. E um dia eu conheci um pastor que eu queria trazê-lo. A esposa teve 14 cirurgias na cabeça. Ficou desenganada pelos médicos, chegou a morrer. E ele passou um processo tremendo de dificuldade. E eu vi o testemunho, eu estava em casa assistindo na Lagoinha, deitado no sofá, assistindo esse testemunho. E de repente eu estava em pé assim, olhando, para querer ver o final. Ele perdeu 4 empresas. Ele foi caindo. E eu falei, eu preciso trazer essa pessoa para testemunhar onde eu estou. E aí eu fui numa igreja grande. Pastor Marcos Santarém. O outro é Jocinei, que me falou. O outro foi Marcos Santarém. Ele olhou para mim e eu falei para ele assim: você precisa trazer essa pessoa. E ele olhou para mim e falou assim: por que não traz você? Por que você acha que você é pequeno, que não pode fazer grandes coisas? Isso mudou a minha história. Eu trouxe ele com 17 na igreja, amém? Depois eu estava em Petrópolis fazendo um evento para 60 mil pessoas, trazendo diante do trono. Por que isso? Porque para de olhar o tamanho que você tem e olha a grandeza de quem teu Deus é. Amém? Aonde isso virou? Isso virou em discipulado, em conversas. Tem coisa que Deus não vai falar com você, mas Ele guardou para o irmão falar contigo. Tem gente que é tão alto que é querubim ungido, só Deus fala com ele. Desce, irmão, amém? Aprenda, porque tem gente muito simples. Quantas vezes eu levo as lambadas aí, aleluia, que não precise uma mula falar para te corrigir, amém? E o terceiro exemplo foi com o bispo J.B. Carvalho. Fiquei 9 dias em Brasília, falava com ele: eu quero um discipulado com o senhor, quero um discipulado com o senhor. Ele olhava para mim, amém, 5 minutos. Eu disse: eu estou 9 dias, o senhor falou que vai me dar 5 minutos? Eu falei: pelo amor de Deus, me dá 15. Aí ele: nem eu nem você, 3. Eu falei: eu vou ficar quieto. Eu falei: 3 é melhor que nada. Porque, sabe, não adianta o tempo que você gasta, mas adianta a palavra que você recebe, amém? E aí ele olhou para mim, em menos de 1 minuto ele me derrubou. Eu falei: fala, o que você está vendo em mim? Eu estou vendo um homem sem foco. Isso foi anos atrás. Uma pessoa sem foco não cresce. Você está lendo coisa demais, está atirando para tudo quanto é lado. Se você quer crescer, tem um alvo, tem um foco. Amém? Irmão, eu fiquei preso na cadeira, endemoniei, colei. Eu fiquei tão assustado que quem me salvou foi a menina do café, porque eu estava numa mesa que
tinha todo mundo que eu não queria estar, para ouvir o que eu queria ouvir. Ou melhor, o que eu queria não ouvir, eu ouvi outra coisa. E as pessoas falaram, esse aí nunca mais volta aqui. Mas até hoje eu sou teimoso. Estou indo lá para ouvir o que ele tem para me dizer, amém? Porque você não pode parar. Ou você recebe e muda, ou você vai ser a mesma pessoa. Tem gente que tem uma visão maior sobre você, amém? E isso realmente mudou. E ali eu fiquei, a menina do cafezinho veio para terminar a história, trouxe pudim, cafezinho, e eu fiquei por dentro assim, misericórdia, vim aqui 9 dias, né, para ouvir isso, para ouvir que eu não tenho foco. Eu tenho foco. Aí você vê que quando você está gritando demais, se justificando demais, cuidado, é aí que está o teu ponto de atenção. Posso ouvir um amém? Então tem muita gente que escuta, muitos ouvem, igrejas estão cheias de bons ouvintes, consumidores de conselhos. Eu quero um conselho, me dá um conselho, mas pouca gente segue. Mudança não começa com o que você ouve, mas com a ação que você tem depois que você escutou. Você tem 24 horas para mudar a tua vida hoje e caminhar em uma nova direção, amém? Porque a direção quer dizer que você pode mudar a tua vida pela tua escolha e pela direção que você toma. Aleluia. Então, o discípulo é aquele que coloca em prática. A mudança começa com a ação. E aqui é a renúncia ao custo do esvaziamento, a ativação e a formação, né, profunda, e o serviço que é a entrega para o reino. Então, custo inegociável do chamado. Se alguém quer vir aonde? Após mim, negue-se. E mais o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro ponto que a gente quer colocar é a renúncia. Amém? É negar a si mesmo. O jovem rico parou quando viu o custo. Vende tudo que tem, me segue e terás um tesouro no céu. Ele não pôde renunciar. Então, se eu quero aprender como discípulo, eu vou ter que renunciar à minha vontade. Nem sempre, tem muita gente que só faz o que gosta. Tem hora que a gente faz alguma coisa que a gente não quer fazer. Mas é Deus que quer. E a gente faz, porque a gente está obedecendo o que Deus quer que a gente faça. Então, o primeiro caso é a renunciar. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para ser discípulo. Elias passa a capa em Eliseu. Eliseu estava numa fazenda, estava tendo uma história bonita, estava tranquilo, mas ele queima a oportunidade de voltar. Ele queima o arado que ele trabalhava, porque ele está dizendo, se um dia eu estiver em crise, eu não tenho mais como voltar, eu já abandonei, eu já queimei as pontes, eu já queimei o meu trabalho, eu estou dizendo, eu vou entrar no novo de Deus e eu quero fechar as portas para que eu não olhe mais para trás. Amém? Então ele queimou isso. Então a cruz, ela é injusta ou justa, né? Ali já está respondendo, né? Será que a cruz para Jesus foi justa? Não acho que ele tinha que passar isso? Não acho que ele veio para sofrer mesmo? Não tinha. Não foi justo para ele. Foi essa injustiça que ele morreu por cada um de nós. Ele negou. Ele nunca te pede nada que ele não tenha aberto mão. Ele tinha escolha, mas ele disse uma palavra: seja feita assim como no céu. Então está lá, ó. Para quem quer salvar a sua própria vida, a cruz é o fim. Na verdade, eu vi o Jean pregando lá no Vila Rica, e ele deu uma palavra maravilhosa. Ele falou, gente, o meu filho Davi está com quantos meses? 4 meses. Daqui a pouco ele está pronto para uma piscina de bolinha. Mas tem muita gente já grande, que já é hora de mergulhar, de se lançar no ministério, que ainda continua na piscina de bolinha. Você vai acordar quando? Aí ele usou uma palavra lá, morra! E ficou sério. Sabe, às vezes eu preciso fazer morrer o meu eu. Se tem uma coisa que eu tenho que me arrepender, é do meu narcisismo. É de achar que a vida gira em torno de mim. É de querer que todo mundo se comprometa comigo. Mas eu preciso pensar em nós.
Cristo em nós. Irmão, se você é casado, esquece. Não é mais eu, é nós. Vai ter hora que você vai ter que ir para a louça lá. Escutei um fala a Deus pelo lado de cá. O lado de cá está mais conectado, ó. E o do meio está no meio. É nós. Quando era solteiro, um rapaz noivo. Eu era solteiro, falei, vamos para Cabo Frio, a gente vai hoje e volta hoje. Ele falou, vou ter que falar com a minha noiva. Eu falei, não, que é isso? Você é independente, eu solteiro. Olha o conselho de um solteiro. Ele falou, não, irmão, se arrependa de ser eu. Somos nós. Essa igreja aqui é nós. Amém? O que eu tenho que abrir mão do meu eu? Porque o diabo está querendo apenas que você faça a vontade dele. O diabo não tenta você para fazer a vontade do diabo, mas ele tenta para você fazer a tua vontade. Às vezes a gente quer ficar em casa, mas vocês vieram aqui. Às vezes você está com dor de barriga, às vezes você tem que me chamaram para fazer uma visita ontem. Eu falei, vou. Eu queria frio, caldo, pagamento seu essa semana, glória a Deus. Irmão, você tem tudo para não fazer o que Deus quer. Mas hoje Deus te trouxe aqui e diz, o discipulado já começou. Amém? Então está ali, Ele quer que você faça a sua própria vontade. Jesus teve fome. O diabo só chegou quando ele estava fome. Nós somos tentados pelos nossos desejos. Aí você fala assim, não sei por que essa tentação está vindo. Claro, você teve fome. Amém? Então comigo aqui? Então era o quê? A vontade legítima, mas era o momento errado. Era a imposição do adversário. Era questionar a filiação. Era duvidar de quem Deus é. Era olhar e não acreditar quem somos. Porque Deus já te deu uma palavra que você é filho e filha dele. Amém? Você já é filho, você não tem que se preocupar. Você tem que ser o exemplo para mudar essa geração. Eu preciso me arrepender de não ter responsabilidade sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Eu tenho que me arrepender de não ser responsável. Eu preciso me arrepender de estar achando que o mundo corre direto para mim, para o meu eu. E ali o que? O inimigo quer o quê? Uma autossuficiência, de achar que eu sou completo, ou de olhar que a minha alegria vai depender do outro. Não, irmão, você está aqui lavado e remido no sangue, a responsabilidade é minha, é o que Davi fez. Se é para derrubar o gigante, derruba eu. É o que Jesus olhou, que chore a sua mãe primeiro, mas quem chorou foi a Maria, a mãe dele. Quem foi transpassado no coração foi a mãe dele. Quem chorou foram os seus amigos. Pastor, tem muita coisa aqui. A ativação, aí é o segundo ponto. O primeiro é a renúncia, o segundo é a ativação, é o fogo da mentoria. Desenvolva os dons, crença na fé e viva o propósito. É o alinhamento. A ativação exige um choque de realidade. É desafiador, lembra? Por isso que eu contei aqueles testemunhos. Foi um choque. Você acorda quando você toma um choque. Amém? Então, o deserto, Paulo passou pelo deserto da Arábia. Paulo aprendeu o poder da fraqueza, do isolamento, a força que nasce na dependência. Paulo, Senhor, me tira isso, eu tenho que sair desse espinho na carne. O Senhor, me livra disso. Orou uma vez, orou a segunda, orou a terceira, e o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Você vai vencer, não pela tua força que você tem, mas se você está fraco hoje, você é um forte candidato a ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então você é esse candidato. A humildade, se portar às vezes como um tolo, achar que você descobriu a roda, achar que a tua pretensão é de chegar, que você vai falar alguma coisa aqui que vai mexer com todo mundo. Irmão, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é Senhor Adilson, nem Marisa, nem qualquer um de nós, é Ele. Amém? Amém? Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E parou aqui.
Acho que essa pilha está meia fraca. Pode passar aí? Ah, passou? Passou demais, não? Então, ali é a matriz do relacionamento. O amigo e o discipulador. Jesus estava com Lázaro. Lázaro não era seu discípulo, mas era seu amigo. Tem muita gente que quer ser meu amigo. Legal ser amigo do pastor, pastor é amigo de todo mundo. Mas não, discipulador é diferente. Um está aqui, ó. Foca no seu conforto, amigo. Preserva a relação, evitando a verdade. Ah, se eu falar isso, vai quebrar nossa amizade. Essa semana eu estava discipulando o pastor, eu falei com ele, irmão, você pregou uma coisa, mas você viveu outra. Ele olhou para mim, se não quiser ser meu amigo, tudo bem. Mas eu não vim muito mais do que ser teu amigo. Eu quero entender que Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida. Então, a gente acostumou a ser massageado por alguma coisa. Então, isso não vai se adaptando à agenda, né, da sua dor. Tenta manter, às vezes, ele vai tentar fazer isso, né? Vamos se adaptar, vamos viver isso junto. Mas ele não vai dar uma palavra para ser a virada. Lembra ali o JB? Um minuto virou tudo ali. O discipulador foca no seu crescimento, preserva o seu destino através do confronto. Vai se adaptar a uma agenda, mas para gerar um alinhamento, para gerar uma transformação de vida, de mudança. Quem está aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Então, a ativação, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, além disso aqui, ela está dentro disso. O discípulo não será teu amigo da forma que você pensa, ele não vai se conformar com o teu conforto, mas ele vai te confrontar. Tem amigos que não vão falar algumas coisas, mas outros vão. Amém? Ali, Lázaro, eu falei, pode passar? Aqui não está passando, não. Então, a síndrome de Moisés é a sabedoria de Jetro. É quando eu falei assim, nem tudo você vai receber com um discipulador, você pode receber através de uma outra pessoa. Jetro, Moisés falava face a face com Deus. Deus falava com Moisés, mas quando ele estava numa batalha, ele estava se matando a si mesmo, atendendo o povo sozinho. Alguma direção, algum feedback, alguma pessoa que vem e fala, olha, desse jeito não está dando. Por que Deus não falou isso direto com ele? Isso estava com Jetro. Moisés se submeteu ao seu Jetro, entendeu a paternidade. Na verdade, quem foi pai dele foi o sogro dele. Ele precisava passar 40 anos sendo ministrado, sendo trabalhado, e quando ele chega, o sogro olha para ele e fala, levanta outras pessoas, libera, distribui, sabe? Não tem a ver só com você, tem a ver com o que Deus quer fazer através de você, tem a ver com a liderança que será discipulada aqui, tem a ver que pode um dia não estarmos aqui, mas as pessoas estarão aqui para completar o que Deus quer fazer. Então Deus está movimentando essas pessoas. Então, o sintoma de Moisés, né, ele falava com Deus, ele queria resolver tudo sozinho. Às vezes a gente tem essa síndrome, achar que nós vamos resolver tudo. Tem hora que alguém vai falar. Esse dia estava eu e o André discipulando o irmão aqui um tempão, gastamos horas. Aí no final o irmão chegou para o André e falou, poxa, estou bem melhor. Aí o André pensou, glória a Deus, né, deu certo. Ele falou, o pastor Saulo orou para mim, só me deu uma palavra. Aí ele falou a mesma coisa para mim. Eu falei, misericórdia, Senhor, o que eu falei que não resolveu? Aí o André veio reclamar comigo, ele falou, e você também? Então, assim, a transferência de sabedoria, escolha homens que te ajudem. A ativação exige delegar. A pastora Lenita, né, estava aqui assistindo, fiquei feliz de ver o crescimento dela. Mas não era assim, gente. Um dia eu falei com ela, eu falei, quem é você, pastora? Não era pastora, né? Lenita. Olhou para mim, braba. Eu não sei. Agora você me deixou nervoso, o que eu faço? Eu falei, vai orar. O bom não é direcionar para a gente, é direcionar para ele. Eu falei, vai orar, pergunta a ele. Eu vou perguntar mesmo?
Passou um dia, me ligou. Pastor, descobri. Falei, meu Deus, a mulher tem mais de 20 anos. Descobri. E aí, eu sou uma guerreira. Que para aguentar, pastor, eu sou uma guerreira. Passei tanta coisa na vida e continuo de pé. E sabe, estava ali inaugurando os modelados e tem fruto do modelados aqui hoje, amém? Você pode aplaudir pela vida dela? É uma discipuladora. Então a gente quer ativar você, amém? Pode passar mais uma. A gente quer deixar você assim, descobrir quem você é. Lembra, eu contei histórias aqui que eu fui ativado, então é por isso. E o serviço é o terceiro e a gente já vai fechando, glória a Deus. Então quem é o maior? Oi? Quem é o maior? Todo mundo reunido, Jesus entra na sala, sempre tinha alguém que lavava os pés e as mãos de alguém para servir a mesa, era um jantar, era uma mesa, estamos aqui na mesa, e eu já estou fechando, aí Jesus entra, vê, a galera senta, o que eles estavam? Hã? O que é isso aqui? Pé, estava limpo ou sujo? Sujo. Pé estava sujo. Aí Jesus entra, tira, pega a toalha. Camarada que andou, que fez milagre. Tem muita gente que depois cresce tanto que esquece quem é. Pega a bacia. Tem bacia aqui. Pega o sabão. Vem cá, Pedro. Aí ele taca a toalha, se ajoelha. Aí. Esse aqui é o discipulador, não é? Não, ele é o discípulo, amém? E esse aqui é o discipulador. Meu trabalho é limpar teus pés essa manhã e dizer, está muito sujo, mas tem coisa que você não está fazendo, que Jesus veio aqui para fazer. Esse é o nosso trabalho, é entender que você entrou na igreja e Deus me deu a bacia, mandou, tira agora esse paletó e dobra teu joelho e limpa os pés dele, que está sujo. Deus. Senhor, o senhor tem que me lavar inteiro. A gente é exagerado. Pedro, você já está limpo, mas você entrou carregando alguma coisa lá de fora, que aqui dentro, você vai voltar lá para fora, com os pés limpos. E o que tem limpado você, o banho que você não viu que tomou, foi a pregação. Não foi nada complicado. Foi a minha palavra. A palavra que eu tenho pregado, Pedro, já está limpando você. E detalhe, tu vai até me negar. Mas eu continuo orando. Porque o que você faz nunca vai mudar quem eu sou. Eu não posso deixar de te amar pelos erros que você teve. Amém? Mas tem problemas que você não vai conseguir limpar. Esse problema seu, eu preciso te mandar um recado. Diga a Pedro, que eu estou esperando ele na Galileia, no mesmo lugar que ele foi chamado. Eu vou levar ele de volta para o barco. E se eu tirei ele do barco uma vez, eu vou tirar ele a segunda vez. E se eu, para fazer isso, fiz um milagre de peixes, eu vou fazer um milagre maior. Tem pessoas aqui feridas com muitas coisas, mas que Deus te trouxe para o mesmo barco,
para ouvir pastores, para receber palavras, para ser curado. E ele não lava só um, né? Ele vai um, vai dois, vai três. E o povo constrangido, porque nunca viram isso. Eu quero que você fique de pé. E sabe o que ele ensinou para nós? Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Pode passar aí o quadro. Aleluia. A bússola é para que norte você vai. Sabe, Deus deixou sempre um norte. A bússola não muda o sentido que Deus quer que a gente vá. Ela não muda o sentido. Ela vai para o mesmo sentido. Ela mostra. Você pode querer ir para lá, ela vai te apontar. Você pode querer sair da presença do Senhor, ir para sudoeste, oeste, ou leste, mas ela vai te... Vira para o norte, que ali está o norte. Então ninguém pode servir a dois senhores. Você pode estar servindo a você mesmo, ao seu ventre, as suas necessidades, o seu ego, a sua vida, a você mesmo. E na sua liderança hoje, quem você é? Você está facilitando? Você veio facilitar uma jornada? Ou você veio dificultar? Ou você é o bloqueador? Tem hora que a dor precisa sair. E o bloqueador está dizendo, engole essa dor, engole esse choro. Homem não chora, mulher não pode ser assim, você é uma mulherzinha, você é isso. Tem gente bloqueando, mas hoje você pode dizer, eu vou soltar a minha dor, eu vou berrar, eu vou gritar, eu vim para ser curado, eu não saio daqui. Jesus está facilitando a minha história, a minha vida. Serve ao propósito do reino, destrava pessoas, transfere sabedoria e autoridade. Aqui quem bloqueia está servindo ao próprio eu, o ego. Retém as pessoas, controla as pessoas, centralizador do poder. E isso muda tudo. A disrupção é, o mundo é disruptivo para cima, quer crescer, quer ser alguém. E vem Jesus, quebra tudo. Eu vim para baixar. Hoje é hora de nós discipularmos as nações. Se nós ficarmos calados, as pedras vão clamar. Nós não podemos deixar algumas leis passarem. Nós não podemos deixar e aceitar a família do jeito que é. Não pode mudar uma natureza. Não dá para botar um útero em uma pessoa. Nós viemos aqui para ser a verdade e discipular e falar que Jesus cresceu servindo. Que eu não seja enfeitiçado com o que eu posto, com aquilo que você olha e fala assim, nossa, fulano está bem, tá? Tá? Ou ela está maquiada para parecer que está bem? Olha onde ela está, olha o que ela está falando. Mas admirar alguém distante é uma coisa, mas conviver, discipular, ver as nossas mazelas, ver que tem dia que nem eu me aguento, tem dia que eu tento sair de mim, eu falo, meu Deus, nem eu estou me aguentando, estou tão diferente, e eu sou curado. Ela falou verdade? Se eu não estou me aguentando, imagina Marisa e Felipe, né? Mas cada dia é um avanço, sabe? Cada dia é um avanço, mas hoje nós estamos aqui para servir. Feche teus olhos. O que você precisa se arrepender hoje? Deus trouxe hoje um avivamento. Esse próprio Pedro respondeu. Alguém disse assim, depois do avivamento de Pentecoste, queremos nos converter, o que a gente precisa fazer? Você pode perguntar para mim, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer a você, arrependimento. Pedro disse, arrependei-vos. Mas de quê? De só pensar em você, do teu ego, de achar que é tudo sobre você. Se arrepender de não ser responsável. Porque Deus perguntou, Adão, aonde você está? Onde está a sua mulher? O que a tua mulher está fazendo? Com quem ela está falando? Depois Deus perguntou ao filho dele, cadê seu irmão? Aonde que está seu irmão? Eu não sei, não é problema meu. Arrependa-se hoje desse pecado. Que a gente mude hoje a maneira de pensar. Pense em nós.
Feche teus olhos. Amém. Nesse momento de arrependimento, eu queria que também fosse um momento de oferta, que fosse um momento de entrega, que eu possa hoje entender que a oferta fala muito de quem nós somos, a oferta nos confronta, a oferta mexe com as pessoas do lado. A mulher oferta algo tão precioso que muita gente ficou irritado, disse, ele não precisa disso. Nós temos alvos, visões, projetos, e eu sei que Deus te deu os recursos, está em nós, está em cada um de nós. Enquanto o louvor estiver cantando, eu quero que você receba essa palavra e faça uma entrega hoje, que fale de quem você é. O primeiro, o Abel, diz que a oferta dele até hoje fala, porque ele entregou o primeiro, ele entregou o que tinha de melhor, a melhor ovelha, ele entregou aquilo que ele podia pegar para ele, aquilo que era dele, ele sacrificou. Isso não é para mim, não é para o meu eu, mas isso é para ele, é para entregar no altar. Esse é a nossa semente, esse é o nosso coração. Oh, Deus, sabe, gente, tem dias que tem acontecido, hoje mesmo, que Deus vai lá de manhã me acordar. Ele fala, acorda, e Ele conversa algo sempre no meu coração, mas Ele sempre me diz, nunca se impressione com o que eu converso contigo, mas se apegue à minha presença. Não saia correndo para se mostrar e pregar o que eu te disse, mas fica ainda um pouco, porque é a hora que eu estou com você, é a hora que aquele arrepio vem, é a hora que aquele choro vem. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer? Se arrepender. Então quero que você prepare uma semente e já venha entregar essa semente aqui. Saia do teu lugar, o vô vai adorar e depois eu quero orar. Se você precisa, quer fazer Pix ou máquina de cartão, mas que essa oferta fale de uma entrega sua, que ela seja uma semente de fé, uma semente de arrependimento, uma semente de coragem, uma semente de ousadia. Oh Deus,